Este é um relato de um internauta brasileiro cujo nome não foi encontrado. Era só mais um dia normal até então. Acordei na mesma hora de sempre. Fiz as mesmas coisas de sempre e segui para o meu trabalho como de costume. Mas naquele dia algo estava diferente de tudo que parecia normal para mim. Eu tinha que andar 2 quadras depois de descer do ônibus para chegar ao meu trabalho. Naquele trajeto, sempre passava por uma criança e um senhor, que vendia balas em um carrinho. Sempre que podia, comprava alguma coisa para ajudá-los, mas nunca soube de nada sobre os dois além daquilo que eu via. Da janela da minha minúscula sala, via os dois indo embora empurrando aquele carrinho, ornamentado com pinturas coloridas, mas já desgastadas com o tempo. Os dois sempre viravam a mesma esquina do mesmo jeito todos os dias. Naquele dia, eu comprei um doce de coco, o meu preferido, na mão do Senhor. Mas diferente dos outros dias, a criança que me atendeu, algo que nunca havia acontecido antes. Sempre o Senhor me atendia e a criança ficava brincando ao redor do carrinho. Mas naquele dia o Senhor estava repondo suas guloseimas quando pedi o doce em questão. O menino levantou e me entregou. Paguei e fui embora. Olhando pela janela, vi o Senhor ficando até mais tarde. Estranho, pois a criança não estava mais ao lado dele como de costume naquela hora. Estava sozinho e ficando até mais tarde para ir embora. Saí, como de costume, às 18 horas e vi o Senhor sentado cabisbaixo e perguntei onde estava seu fiel companheiro. O Senhor me respondeu contando a história de que ele havia ido embora mais cedo com a mãe. Sem me intrometer muito, comprei mais um doce na mão do Senhor e fui embora. Mas algo me veio à mente. Eu nunca havia visto ninguém com aquela criança além daquele Senhor. Nunca havia visto nenhuma mulher a buscando. Era estranho demais, mas continuei meu rumo seguindo meu caminho até a minha casa. Dormi no mesmo horário de sempre, mas no meio da noite acordei exatamente às 3h33 da madrugada. Acordei com a vista turva e olhei ao redor e vi uma silhueta me observando. Parecia um pesadelo. Fiquei totalmente paralisado de medo e senti meus ossos gelados. Era algo que nunca me havia acontecido antes e ficava tentando acordar, pensando ser um pesadelo assustador. Depois, fechei meus olhos e pedi a Deus para que me salvasse daquele tormento. E de repente senti um respirar próximo ao meu rosto. Eu não conseguia abrir meus olhos para ver. De repente, a luz se acendeu e eu abri os olhos e não havia nada, além de um cheiro de carne podre que impregnava meu quarto. No dia em questão, cheguei a dormir na sala com todas as luzes acesas. Eu acordava todos os dias às 6 da manhã. E naquele dia não foi diferente. Fiz as mesmas coisas de sempre e novamente encontrei o Senhor no mesmo lugar e a criança brincando ao redor dele da mesma forma. Ele me deu bom dia e me perguntou como tinha sido minha noite. Achei estranho, porque ele queria saber se eu tive uma boa noite de sono logo naquele dia. Achei que talvez era porque tinha ficado assustado e estava associando tudo ao fato daquele aterrorizante episódio noturno. Na hora de sair para ir embora, encontrei o Senhor até mais tarde também. Com a cabeça cheia e doido para chegar em casa logo, passei direto por ele dando apenas uma boa noite. Chegando em casa, me preparei para dormir e novamente às 3h33 da madrugada eu acordei. Não vi nada ao meu redor e com muito medo fui até a cozinha do meu apartamento para beber um copo com água e tentar me acalmar. Quando reparei em cima da mesa um doce de coco, sim, aquele o meu preferido, que sempre comprava na mão do Senhor perto do meu trabalho. Fiquei tentando lembrar se era um doce antigo que havia esquecido de comer, mas deixei quieto e fui dormir de novo. Dias se passaram até aquele episódio da silhueta e do doce. Tudo havia voltado ao normal, mas o Senhor Baleiro havia sumido desde os acontecimentos. Eu não o via mais passando na frente do meu trabalho para ir embora. Quando, conversando com um colega de trabalho, perguntei sobre o baleiro. Ele me respondeu ironicamente: "Como assim, eu baleiro?" Eu expliquei que era o senhor que ficava na rua atrás do ponto de ônibus, que talvez ele passara por lá e não tenha percebido. Ele seguiu, sorriu e perguntou se eu estava brincando. Que não existia nenhum baleiro e que a tal rua em questão por qual eu passava era estranha demais e poderia até ser perigosa por ser pouco movimentada. Eu não entendia. Indo embora, passei em uma casa próxima ao ponto de ônibus e perguntei se eles sabiam do baleiro. Uma mulher me atendeu. Me contou que quando ela era criança, há mais de 25 anos atrás, aquele lugar antigamente ficava próximo a uma escola
e se lembra de haver um baleiro muito parecido com a minha descrição. Mas uma tragédia aconteceu com o tal baleiro. Um garotinho desapareceu na escola e foi visto com o tal senhor pela última vez. Associaram o baleiro ao sumiço da criança. E pouco tempo depois o mesmo foi morto a tiros enquanto trabalhava no local. Hoje em dia, o lugar onde ele fica era um lugar de pouca movimentação de pessoas, já que a escola não existe mais. Fiquei assustado e fui embora correndo para casa. Como assim ele não existia? Eu estava louco. Há mais de 6 meses trabalhando naquele emprego, fazendo a mesma rota, vendo o senhor e a criança. Naquela madrugada eu acordei novamente às 3h33 da madrugada. Olhei ao redor e não vi nada. Não sei por que quis olhar pela janela. Eu vi. Sim, eu vi o senhor com a criança na frente do meu prédio, da mesma forma que o via pela janela do trabalho. Fui até a cozinha e estava o doce, no mesmo lugar, em cima da mesa. Só que dessa vez havia um bilhete. Você se esqueceu de comprar seu doce preferido. Mas não se preocupe, agora sei onde você mora. Sempre trarei quando você se esquecer de comprar.